Então vamos continuar com Lucas 23, tá? Vou colocar aqui. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César, e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o Rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. E, tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe o remeteu. Vamos por partes aqui. Então, ok. Então, a assembleia toda que estava lá no Sinédrio, mais as pessoas, mais um povo lá, né, seguindo, né, aquela assembleia toda, levaram Jesus a Pilatos. Quem era Pilatos? Pilatos era o governador romano. Novamente, Israel estava debaixo do domínio do Império Romano, naqueles tempos, naqueles dias. Então, o que os sacerdotes fizeram? Levaram ele para o governador romano, acusando Jesus de ser o filho, não de ser o filho de Deus, mas de se declarar o rei dos judeus, ou seja, alguém que estava se interpondo ao domínio de Roma. Ou seja, ele está dizendo que ele é outro rei, não é mais César. Ele está dizendo que ele, Jesus, é o rei. O que Jesus também não fez. Mas então, para poder acusar Jesus diante do Império Romano, dizem ao governador romano que Jesus se dizia ser o rei dos judeus. E quando Pilatos pergunta: você é o rei dos judeus? Ele diz assim: você que está dizendo. Tu o dizes. Ou seja, Jesus não respondeu claramente. É que aqui em Lucas está muito sucinto. Lucas é muito resumido. Mas se você for ver em Mateus, em outros, você vai ver os detalhes de que Pilatos interroga Jesus algumas vezes. No versículo 5 diz: insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Ele sabia que eles estavam acusando e tentando matá-lo por inveja, por ciúmes, né? E Pilatos poderia muito bem soltar Jesus. Mas para ficar bem, né, com os judeus, porque governando como uma autoridade romana no meio do império, no meio do povo judeu, da nação judaica, era importante que ele tivesse uma política de boa vizinhança, humanamente falando. E é isso que ele tentou fazer, ficar bem. Daí ele continua, sabendo que, quando eles falam, ele veio desde a Galileia e ele estava pervertendo o povo. Galileia? Ah, é? Opa!
o que ele faz? Manda, o Herodes muito esperto, manda Jesus para ser julgado pelo rei Herodes. Então, o rei Herodes, na verdade, que era o neto, que era o filho do rei Herodes, o grande, na época em que Jesus nasceu, ele, que também chamava Herodes, né? Então, na época que Jesus nasceu, havia o grande rei Herodes, e depois, quando ele morreu, dividiu isso em regiões. Então, um filho ficou com uma região, que no caso era Galileia ali, o Herodes, outro filho que era, que eu esqueci o nome dele agora, mas já comentamos, quando João Batista acusou Herodes de estar traindo o próprio irmão, né? Ou seja, estava lá tendo relações com a cunhada, que era o irmão esposa do irmão de Herodes, esse rei Herodes, acho que era Filipe, não lembro bem. Então, eram regiões. E agora, então, Pilatos, espertamente, manda que Jesus seja, então, interrogado pelo rei Herodes. Lembrando que, pelo meu entendimento, o governador Pilatos, ele atuava sobre a autoridade do Império Romano para situações com poder, basicamente um poder militar, tá? Militar e político. Ao passo que o rei Herodes, também colocado, né, pelo Império Romano, fazia mais a parte, vamos falar assim, a parte administrativa, ou melhor, jurídica, a parte a parte de relações públicas, vamos falar assim, né, com os judeus. Então lá vai Jesus, no versículo 8. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Então veja, Herodes mandou matar João Batista, decapitar João Batista. Herodes era um perverso, um filho das trevas mesmo, usado pelo diabo. E aí então ele ouviu falar que Jesus fazia muitos milagres e sinais e prodígios. O que ele queria? Conhecer Jesus. Para quê? Para se arrepender? Para se entregar a Jesus? Não. Ele queria ver um show, queria ver um espetáculo. Ele queria ver Jesus entretendo ele, entendeu? É isso que ele queria. Queria um circo. E Jesus, em nenhum segundo sequer, se dignou a responder as palavras dele. Interrogou, fez de tudo, e Jesus não respondia nenhuma palavra dele. Não merecia. Esse homem não merecia. Diante do Rei do Universo, em vez de o reconhecer como o Rei do Universo, ele achava que ele era superior
Ele era um rei superior ao rei Jesus. Como todos, aliás, como muitos hoje, né? Vamos ser claros também. E aí, então, as autoridades, os principais sacerdotes, os escribas, que foram juntos, foram até Pilatos, de Pilatos foram encaminhados até Herodes e foram até Herodes, né? Acusavam Jesus com muita veemência, ou seja, insistentemente. E Pilatos não estava nem aí para Jesus. Pilatos fez o quê? Tratou com desprezo a Jesus. Escarneceu dele, mandou que os da guarda dele, os seus soldados, que estavam sobre a ordem dele, que vestissem ele de um manto, ou seja, todo espalhafatoso, menosprezassem Jesus, ridicularizassem Jesus, e mandou Jesus de volta para lá Pilatos. Não tem nada a ver com isso. Trata você desse cara aí. Desprezível. Eu vejo isso hoje em dia e ainda fico indignado. Olha o que diz o versículo 12. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Olha que incrível. Então, na hora, os inimigos, né, eram inimigos, mas por causa de um alvo mais perigoso para eles, os dois se unem. Isso acontece hoje, inclusive. Quando tem ali as guerras, quando o governo está meio abalado, a popularidade, o que eles fazem? Dá um jeito de criar um inimigo comum, uma guerra, e aí todo mundo se une, então esqueceu aqueles seus problemas, e aí aquele inimigo comum, inimigo externo. É o que vários países fizeram e continuam fazendo. E agora, os dois se reuniram. Se uniram para, de um certo modo, fazer calar, né, dentro das suas consciências, o mal que estavam fazendo, o pecado que estavam cometendo, a calúnia, o erro que estavam assumindo a partir daquele momento. Deixa eu pegar aqui o versículo. Deixa eu colocar. Vamos lá. Vamos ler aqui. Versículo 13. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo. Mas, tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Que festa? A festa da Páscoa, que eles estavam lá, né? Tendo a multidão, porém, toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição da cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucificam, crucificam. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este?
De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou-os à vontade deles. Que coisa! Então, olha só. Então, Pilatos interrogou Jesus por... Isso está nos textos paralelos, né? Que está... Pilatos interrogou a Jesus por 3 vezes, procurando inclusive soltar, mas preferiu ficar com o povo. O que ele faz? Aliás, eu não lembro em qual texto, eu acho que é de Mateus, que diz que a esposa de Pilatos teve um sonho naquela noite e disse, olha, foi encontrar Pilatos e falou assim, não se meta com esse justo, não toque na vida dele, porque eu tive um sonho e Deus me falou isso, isso, isso. E aquilo tudo, obviamente, pesou, né, para Pilatos. Mas o que ele fez, procurou ficar de bem com o povo. Reuniu todo o povo, tentou soltá-lo, nada, não quero. E o que o pessoal fazia? Não, ele não, solta o outro. Solta Barrabás, porque pela festa, não sei se era tradição, provavelmente era alguma tradição, lá que então, para ficar bem, né, com o povo, chegava o governador e soltavam alguém que estava lá preso. E quem que eles queriam que soltasse? A Barrabás. Barrabás foi um cara que tentou fazer um levante, ele sim tentou fazer um levante contra Roma, e ele foi um homicida, matou pessoas ali. Claro que ele matou pessoas ali, mas não queriam saber. Então, Pilatos isso está lá, pega um gesto que não está aqui, mas todos conhecem, que é o de lavar as mãos. Só que, lá no Velho Testamento, lá em Deuteronômio, quando você não sabia se uma pessoa era inocente ou se era culpada, quem estava julgando falava assim, olha, irmãos do povo, né? Irmãos judeus, eu não sei, não dá para saber se essa pessoa é culpada ou inocente. Então agora eu vou lavar as mãos. E lavava as mãos. E isso significava o seguinte, ó, não está nas minhas mãos, está nas mãos de Deus. Deus, o único Deus que sabe se essa pessoa é culpada ou inocente é Deus. Deus que julgue e condene essa pessoa ou livre essa pessoa. Mas aqui não era o caso, porque Pilatos sabia que ele era inocente. Lavar as mãos simplesmente não resolveu, não. Não era, não, eu não tenho culpa. Pilatos teve culpa, sim. Se ele quisesse, Jesus não seria preso e condenado. Aí você vai falar assim, tudo bem, Wagner, mas isso estava escrito que ia acontecer. Bom, também estava escrito que estava escrito porque Deus, como conhece o futuro, sabia o que ia acontecer. Mas não que fosse vontade de Deus que acontecesse. A vontade de Deus é que o povo judeu reconhecesse a Jesus como o Cristo. A vontade de Jesus é que Judas não o traísse, como traiu. A vontade de Deus é que Pilatos não entregasse. Mas Deus estava olhando lá na frente e dizendo, infelizmente é isso que vai acontecer. Então, na verdade, quando estava profetizado é porque já se sabia
que a vontade do homem, lá na frente, anos depois, prevaleceria. Então, Pilatos podia ter feito. Um outro se levantaria e faria isso, que fosse outro, mas não comigo. Pilatos devia pensar, não, eu não vou ter culpa nisso. E teria sido salvo pela justiça dele para com Jesus. Mas não fez isso. Não fez isso. As pessoas dizem que a voz do povo é a voz de Deus. É mesmo. Não, a voz do diabo que é a voz de Deus. A voz do povo a voz do povo é a voz de Deus. Não, a voz do povo é a voz do diabo. A voz do povo é a voz do diabo, porque eles é que foram induzidos pelo diabo para mandar crucificar Jesus. A democracia que se diz ser a voz do povo, cuidado, nem sempre é a voz do povo. É melhor, que a democracia que é a voz do povo é a voz de Deus? Cuidado, isso não é verdade. Aliás, normalmente não é verdade. Deus trabalha com a teocracia, que é a voz de Deus, que é a vontade de Deus, não com a democracia, que é a vontade do povo, vontade do homem. A vontade do homem tem feito isso que a gente vê aí fora. Então, o sinédrio, os principais sacerdotes, aqueles que representavam o povo, os anciãos, fizeram algo terrível. E aqui vale salientar, crucifica, tal, né? Começaram a gritar. Em Mateus diz que chegou um ponto que eles disseram para Pilatos, olha, caia sobre nós o sangue e sobre nossos filhos. Ou seja, o sangue, vocês não têm medo do que estão fazendo? Os sacerdotes falam, caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse Jesus aí. Pode cair sobre nós. E irmãos, queridos, amigos, o que tem acontecido hoje é que já durante esses 2000 anos, desde a morte de Jesus, é isso que tem acontecido. Tem caído sobre o povo judeu essa maldição, porque até hoje não se arrependeram dessa palavra de maldição que eles lançaram sobre eles mesmos. Caia sobre nós o sangue desse homem Jesus, e caia sobre os nossos filhos, sobre as nossas gerações vindouras. E o que tem acontecido? Perseguição, 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 perseguição. Só perseguição sobre o povo judeu. Quantos morreram na Segunda Grande Guerra? Milhões. Dizem 6 milhões, na verdade foi mais que 6 milhões. Quantos milhões de judeus não têm morrido ao longo das perseguições na Idade Média? Irmãos, se eles entendessem e se arrependessem, seriam salvos. Mas isso só vai acontecer depois que depois que a noiva for levada, for arrebatada, aí então Deus vai começar a tratar com Israel, com a nação de Israel novamente. Com as duas testemunhas, com 144 mil judeus que se converterão e que pregarão a outras nações, e com muito, quem se converter vai pagar com a vida. Porque a época da graça é hoje. Salvação pela graça, só hoje. Quando a igreja for tirada, acabou. Acabou. Para aceitar a Jesus, para ir para o céu, vai ter que pagar com a vida. Mas isso é uma outra coisa, né?
Vamos continuar aqui. Versículo 26. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Bom, na crucificação, que era uma morte romana, tá? Dos romanos, porque a morte pela lei dos judeus era por apedrejamento. Crucificação era uma morte dada aos piores criminosos era uma lei, era uma condenação, né? Do Império Romano. Então, como que funcionava? Lá, no local onde ia ser crucificado, já tinha o mastro principal, né? o vertical, e o condenado ainda era obrigado a levar a sua cruz. Aquele travessão horizontal, pesado, né? Onde ele mesmo ia ser crucificado. Ou seja, humilhação mesmo, humilhação. Como hoje lá na China, lá o cara que é, em alguns países como esse, o cara que agora não é mais assim, não pode mais aparecer que é assim, mas em alguns países ainda acontece. Além de ser fuzilado, a família tem que pagar a bala que é com o qual o bandido é fuzilado, né? Então levava nas costas, né, a sua coroa. Mas Jesus, nesse momento, já tinha sido castigado, açoitado com 40 chibatadas. 40. Uma pessoa com... E não era um chicotinho de um couro, não. O arreio que tinha, o chicote, era... Na ponta tinha pedaços de ossos, porque quando pegava na pele, rasgava a pele. Jesus já estava com coroas de espinhos. Já estava muito, muito debilitado fisicamente. Ele não é uma pessoa simplesmente pegou e foi. Não, judiaram muito de Jesus. Ele levou as 39 chibatadas. Ele levou aquilo que era merecido para aquela pessoa pior, pela lei de Israel. Então, a hora que ele estava indo, estava caindo pelo chão, desfalecendo. E estava pelo caminho uma pessoa chamada Simão, né? Que era um sirineu. Sirineu, da cidade de Cirene, que era uma cidade situada no norte da África. Então devia ser uma pessoa negra. Mais uma vez, né, com discriminação, pegaram ele. Vem aqui, põe aqui, carrega isso aqui. E levaram ele para... carregando, né, num pedaço final, aquele vergalhão da cruz de Jesus. E é interessante que em Marcos 15, 21, faz alusão que esse Simão, depois se converteu. Esse Simão depois se converteu. Então, a hora que aquilo, ninguém pode fazer parte, ninguém pode participar de um ato de misericórdia. Naquele momento em que Jesus, por exemplo, estava indo para a cruz, e não ser tocado, e não ser usado por Deus. Mas vamos lá. Numerosa multidão do povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam.
Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? Mesmo naquela debilidade que Jesus estava fisicamente, né, fraquíssima, as mulheres, né, vendo a situação, choravam e prantearam e se batiam no peito. E Jesus, vendo aquilo, mesmo fraco, falou assim: olha, não chorem por mim. Filhas de Jerusalém. Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorai antes por vós e por vossos filhos. Ou seja, não aqueles filhos delas lá naquele momento. Mas Jesus fala assim, ó, aqueles que viriam, porque Israel estava negando Jesus. Israel está falando assim: eu não quero nada com Jesus. Jesus não é o Filho de Deus. E pagaria um preço. E como eu disse agora mesmo, só lá no final, na grande tribulação, é que vão ser tratados novamente como nação. E lá em Apocalipse diz que eles vão dizer lá, ó, para os montes, né, e para os outeiros, Apocalipse 6, acho que 16. Cair sobre nós, queremos morrer, e não vão morrer. O desespero que vai ser nos últimos dias não esteja aqui. Porque quem ficar... E Jesus não perde esse momento. Ele, mesmo naquela situação de dor, ele traz ainda que haja arrependimento, que haja reconciliação com Deus. Mas você pode dizer assim: ah, mas tudo bem, mas depois várias pessoas também vieram a se reconciliar com Deus, dos judeus. Sim, mas não continuaram como judeus. Continuaram, depois daquilo tudo, eles se tornaram filhos de Deus, né? Mas foi assim, se tornaram a igreja do Senhor. O povo, a nação de Israel negou Jesus. E não creem até hoje que Jesus seja o Salvador, o Redentor, o Cristo. Versículo 32. Também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, as autoridades dos judeus, né? Salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Então,
Calvário, que também era, em hebraico, chamava-se Gólgota, né? Que é um monte fora da cidade de Jerusalém, o qual você olhando de longe, também é chamado o Monte da Caveira, porque olhando de longe parecia que tinha o formato de uma caveira. E lá levaram Jesus para ser crucificado. Então, durante a crucificação de Jesus, muitas profecias se cumpriram naquele momento, naquelas horas ali. Do fel e vinagre, de repartir as vestes. O Mateus, que era um judeu, faz questão de depois de narrar, né, as profecias que se cumpriram ali. De cada lado de Jesus, então, tinha 2 malfeitores. Um do lado direito, do lado esquerdo, Jesus no meio. Porque eles, não sei o que pecado, né, que eles cometeram, qual o erro que eles cometeram, não pecado, qual erro que eles cometeram, que eles foram, sim, crucificados, que novamente era a morte dada pelos romanos. Eles foram crucificados pelas ações que eles tiveram. Por exemplo, Barrabás era para ter sido crucificado naquele dia, porque ele participou de uma sedição, ou seja, de um levante político, um levante militar que chegou até a matar pessoas. Bom, e aí chega, se és filho de Deus, né? Desça da cruz, salve sua própria vida. Confiou em Deus? Por que Deus está deixando você morrer? Levanta daí, mostre que você é Deus. Agora, olha o que Jesus faz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa declaração não só para com aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo, mas para com todo o resto da humanidade. É meu modo de crer, tá? Aquelas palavras de Jesus, perdoa porque não sabem o que fazem, porque pelo que estavam fazendo com um inocente, justo, Jesus, o que aquelas pessoas, os judeus, e que todas que tivessem a mesma atitude, o mesmo sentimento, mereceriam, seria a morte. Seria que Deus sim enviasse seus anjos e destruísse tudo. Mas Jesus, naquele momento, falou assim: Senhor, o que eles mereceriam seriam completamente destruídos. Todos eles. Mas, Pai, eu te peço que o Senhor não faça isso. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E essa palavra de Jesus fez com que até hoje fosse ecoada aos ouvidos do Pai, e até hoje Deus tenha misericórdia. Por isso que nós vivemos na época da graça. Essa graça dessas palavras de Jesus nos perdoando naquele momento, é como se Jesus estivesse falando: Pai, eu os perdoo. Perdoa-os também, a todos aqueles que crerem em mim, que se arrependerem. Perdoa-os, a estes e a todos que vierem pela frente. E por isso é que nós somos perdoados hoje, porque naquele momento Jesus levantou esse clamor, esse brado. Caso contrário, a ira de Deus teria alcançado todos eles. E você e eu nem estaríamos aqui. Essa é a verdade.
Vamos... 39, deixa eu ver aqui como está. Vou colocar aqui. Ok. Então, vamos ler aqui a partir do 39. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Deixa eu voltar aqui para mim. Ok. Então, não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo. Um dos malfeitores, quando falou isso, ele estava sendo usado pelo próprio diabo. Usado pelo próprio diabo, porque o que o diabo queria é que, de qualquer jeito, Jesus não morresse na cruz. Ele sabia que se Jesus morresse na cruz, não tinha mais jeito para ele. Então, o que ele queria é que Jesus descesse da cruz. Que Jesus falasse assim: não, eu não vou morrer por eles, não. Pai, desculpa, mas essa eu vou passar. Mas essa decisão de Jesus já tinha sido tomada. Eu não vou fazer isso. Seja feita a tua vontade, lá no Getsemane, e não a minha. Então, o que Jesus... o que eles queriam, na verdade, o que o diabo queria, que Jesus descesse. Porque se descesse, acabou a salvação. Estaríamos perdidos. De toda a humanidade definitivamente perdida. Mas Jesus não fez isso. Ao contrário, um bandido fala isso, o outro assassino, o outro malfeitor fala o seguinte: não, peraí, você não teme a Deus? Tá, todo mundo aqui vai morrer agora e você ainda fica gozando de Deus? Ele não fez nada de errado. Você e eu sim fizemos, mas ele é digno. Ele é justo. Ele não fez mal algum. Aí volta para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então esse malfeitor, acho que tinha ouvido as ministrações, as pregações, as palavras de Jesus. Bobeou ali, mas estava se arrependendo lá na cruz. Na cruz. E Jesus, vendo o arrependimento dele, a palavra de confissão, a boa palavra de confissão dele, disse: olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Como que esse paraíso? Vou entender um pouco mais. Quando as pessoas morriam no velho, até aquele dia, naquele momento, para trás, quando as pessoas morriam, iam para um lugar chamado Hades, né, em grego, ou Sheol, né, em hebraico, que era o lugar dos mortos. E as pessoas iam todas para lá. Havia uma separação entre aqueles que morriam sem, de algum modo, confiar em Deus,
sem depender de Deus, e o lugar onde as pessoas que criam em Deus, criam, às vezes por ver a manifestação de Deus na criação, criam no Deus invisível, no Deus Criador, mesmo sem conhecer sobre a pessoa de Jesus, mas criam nas promessas e se relacionavam com Deus. Essas pessoas morriam e iam para um mesmo local, só que com uma separação entre os salvos e os não salvos. E quando Jesus então morre na cruz, Jesus tinha a carcaça, o corpo de Jesus, o corpo do homem Jesus, a alma do homem Jesus, o espírito do homem Jesus, mas também havia, porque ele nasceu de Maria, mas nasceu também do Espírito Santo, havia, vamos falar assim, o Espírito da segunda pessoa da Trindade, do Deus Todo-Poderoso, o Verbo, o Deus Criador. Então, e quando Jesus morre, então lá pelas 3 da tarde, a gente vai ver isso aqui, o homem Jesus vai até aquilo que então é o paraíso, inaugura o paraíso e leva depois aqueles que estavam lá no Hades, no Sheol, aqueles que haviam crido em Deus, os leva para estar junto com ele lá no paraíso também. O que é o paraíso? O paraíso não é o céu. Hoje as pessoas que morrem ou morreram em Cristo não estão no céu. Quer dizer, claro, estão no céu, mas não estão na vida eterna, porque isso vai estar só depois do julgamento de cada um, quando estivermos lá nos céus, né? Depois do arrebatamento, seremos julgados pelas nossas próprias obras e receberemos os galardões. Então, hoje lá no paraíso, estão todos aguardando o ressoar da última trombeta, quando teremos corpos glorificados e depois seremos julgados, assim por diante, e viveremos eternamente com o nosso Jesus, com o nosso Pai e com o amado Espírito Santo. Então, hoje estão em um lugar de descanso, de paz, que é o paraíso. Até então tinha essa separação. Hoje, quem ficou lá foram quem? Quais pessoas ficaram ali? As almas das pessoas que morreram sem Deus, no lugar de tormento. Já é lugar de tormento. Até que depois, no final, no grande trono branco, lá depois do milênio, todas essas pessoas sem Cristo, sem Deus, serão julgadas e lançadas todas na eternidade no lago de fogo. Então, o inferno, hoje, não tem ninguém no inferno. O inferno não ainda está desabitado. Só vai ser habitado depois, quando, do milênio, do julgamento final, Deus lançar Satanás, lançar o dragão, lançar a serpente, lançar os demônios, lançar todos eles para lá, julgar as pessoas no grande tribunal branco, né? Está ali em Apocalipse, depois do milênio, e essas pessoas também irão para o mesmo lugar, recebendo o castigo eterno, a segunda morte. Não espere acontecer isso com a tua vida. Aqui, enquanto a gente está vivendo, é o tempo. Depois não tem mais chance. Não tem mais chance. Ok? Eu não sei onde serás comigo no paraíso. Então vamos lá. No versículo Lucas 23, versículo 44. Ok?
quase a hora sexta, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Vamos lá. Então, era quase hora sexta. Qual era a hora sexta? Hora sexta, o dia começava às 6 da manhã e ia até às 6 da tarde, horário diurno. E o noturno das 6 da tarde às 6 da manhã no dia seguinte. Então, hora sexta era meio-dia. 6 da manhã, hora sexta, meio-dia. Então, da meio-dia até as 9 até as 3, até a hora nona, ou seja, às 3 da tarde, da meio-dia às 3 da tarde, teve como se fosse um eclipse, sei lá, entendeu? O sol, houve trevas sobre toda a terra. Ou então as nuvens ficaram tão negras, que, fala toda a terra, talvez seja a terra de Israel naquele momento, ficou tão negro, que parecia noite. E aquilo devia estar assustando as pessoas. E lá no santuário, naquele momento, no santuário, quando Jesus morreu às 3 da tarde, a hora nona, diz que o santuário se rompeu a cortina, né? O véu. Como que era isso? Tinha o lugar santo e o santo dos santos dentro do santuário. E era separado, ninguém podia entrar no santo dos santos, só o sumo sacerdote uma vez por ano, e era forrado de cima a baixo, não com uma cortina, uma persiana, mas era uma cortina assim de peles de animais muito grossas, uma pele sobre a outra, de tal modo que ninguém conseguia cortar aquele couro, de tão grossa que era. Conseguia abrir e poder passar. Abrir e passar, mas não cortar. E diz que foi cortado de cima a baixo, ou seja, não foi obra de homens, não foi ação humana, foi ação de Deus. Deus, quando Jesus morreu na cruz, cortou o véu, dizendo o seguinte: não há mais separação entre Deus e os homens. Agora o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, onde representava que a presença de Deus agora está entre vocês. É acessível a todas as pessoas. E quando rasgou o véu, quando se rasga o véu, não é para que as pessoas entrassem, é para que quem estava dentro saísse. Quando rasgou o véu, o Espírito Santo, a pessoa do Senhor, começou a ter acesso a nós, a andar entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a do unigênito Filho do Pai. Então, o Deus andando entre a gente. Então, nesse momento que Deus, a intervenção divina, rasgando o véu de cima a baixo, fazendo com que o Espírito Santo nos alcançasse, nós tivéssemos acesso,
nós tivéssemos acesso à presença de Deus. E Jesus diz assim, versículo 46, Jesus clamou em alta voz. Foi a última coisa que ele falou. Além de ter falado, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, disse também, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Quando Jesus que se fez pecado, não era pecador, se fez pecado, morreu uma morte de maldição, a morte de cruz. Se pudessem, os demônios queriam pegar e levar ele lá para o Sheol. Mas quando ele pega e entrega o espírito dele nas mãos do Pai, ninguém, quando uma pessoa entrega o seu espírito nas mãos de Deus, demônio algum, Satanás algum, nada nesse mundo tira. Exceto se a própria pessoa tirar. Mas isso é muito valioso. E quando ele fez isso, ele expirou, morreu. Morreu aqui fisicamente, né? As multidões que tinham ido para aquele espetáculo, né? Vendo aquilo, que acabou o espetáculo, acabou o show, foram para casa. O centurião, o que era? O centurião era o chefe de 100 soldados. Alguém importante, né? Do Império Romano. Vendo aquilo, falou, olha, essa verdadeiramente deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente, este homem era justo. O que está acontecendo aqui não é normal. Não diz aqui, mas quando Jesus expirou, eu não sei se vai falar depois, né? Sepulcros de pessoas justas abriram e depois de ter morrido sei lá quanto tempo, saíram e entraram na cidade. Imagina o espanto daquilo. Era para se converter mesmo, todo mundo se converter, mas não. Olha a dureza do coração. Mas os que conheciam Jesus, as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, mulheres santas de Deus, mulheres que sustentavam, cuidavam de Jesus, ficaram de longe. Por que elas ficaram de longe? Quando Jesus morreu e colocaram Jesus na cruz, a Igreja Católica coloca lá aquelas imagens como se fosse um pano tampando as partes íntimas. Mas, infelizmente, Jesus foi pregado, como era costume, e os outros também, nu. Era humilhação em todos os sentidos. Era vergonha em todos os sentidos. Para uma pessoa justa, pura como Jesus, foi muito, até nisso foi humilhante. Até nisso foi vergonhoso. E essas mulheres santas, puras, em respeito, ficaram de longe. Não foram lá perto. Olha o respeito, a dignidade que tinham essas mulheres, essas pessoas. Olha, falta isso hoje, né? Pessoas dignas, honradas. Lendo aqui. Eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus,
tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Então, José, deixa eu voltar para mim aqui. Então, José de Arimateia era uma cidade, um vilarejo, né? A noroeste de Jerusalém. E esse homem, ele era uma pessoa proeminente no Sinédrio, uma pessoa importante. Era rico, aliás, quase todos do Sinédrio eram ricos. Ele era discípulo de Jesus, ainda que não se manifestava publicamente, porque até então tinha medo dos judeus, né? Aí então essa pessoa, depois que Jesus faleceu, expirou, ele foi assim de modo resoluto a Pilatos e falou: olha, eu quero o corpo de Jesus. Ah, mas não sei o que. Não, eu quero o corpo de Jesus. Ele tinha posição, tinha dinheiro. E isso é importante hoje. Ter posições, cargos de importância, ter dinheiro é importante. É importante para momentos como esse, para fazer diferença. Se for para o reino de Deus, ótimo. Dinheiro não é problema, não. Autoridade não é problema. É honra. O problema é quando é usado de modo leviano, de modo errado, né? Ele tomou o corpo de Jesus e diz lá em Mateus que juntamente com Nicodemos ele fez isso. Nicodemos também era do Sinédrio, lembra? Nicodemos foi a pessoa que foi lá à noite, né? Falar com Jesus. Quando Jesus disse: olha, importa nascer de novo, tal, né? Bom. E aí eles pegaram, levaram o corpo de Jesus, enrolaram Jesus num lençol de linho. Linho era caríssimo. Um linho branco finíssimo. Ou seja, a honra que deram até ao corpo de Jesus, com respeito, talvez por gratidão, né? Eu acho que é assim. Então, mesmo depois da morte de Jesus, foi assim algo incrível. Pegaram Jesus, ele morreu às 3 da tarde, e às 6 horas da tarde, que às 18 horas, né? 18, 6 da tarde, começava-se já um novo dia. Então o dia assim, hoje é dia, sei lá, sábado. Hoje é sábado que eu estou gravando. Então, o domingo para o judeu começa às 6 da tarde, ok? Então, só que no dia seguinte seria um sábado, um sabá. Não que fosse um sábado assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Porque o sábado era o dia que era guardado pela lei, que não se podia fazer nada. Não se podia andar acima de uma certa distância. Não podia trabalhar, não podia fazer nada. Era um dia sagrado, um dia consagrado a Deus. Deveria ser, né? Então, se o corpo de Jesus ficasse ali, ele ia ficar todo sábado, ou seja, está lá exposto. E eles não queriam isso. Não, o corpo do meu Senhor não vai ficar lá, não. Eu vou dar um jeito e vou tirar. E tiraram correndo, antes que iniciasse o sábado.
Então, foram lá, pegaram, colocaram numa... Não enterraram Jesus, colocaram num túmulo esculpido em rocha, coisa de gente rica. Esculpido em rocha. E que tinha uma pedra ali para rolar, rolar na frente do túmulo, que obviamente não estava aberto, se aquela caverna estava fechada. Então, pegaram, e as mulheres que estavam seguindo Jesus de longe, viram onde o colocaram. E falaram o seguinte, ó, depois que passar o sábado, a gente vai vir e vai embalsamar Jesus. Vão comprar os aromas, como era de costume, as coisas, ervas aromáticas, né, preservar, para cheirar bem. Algo digno, né, de alguém importante, alguém relevante. E foram fazer isso. Só que veja, esse sábado, a Bíblia diz que Jesus mesmo disse, tal qual foi no tempo, tal qual foi o sinal de Jonas, que passou 3 dias e 3 noites na boca do peixe, né? Assim será o Filho do Homem, ou seja, Jesus passaria 3 dias, 3 noites, e depois então ressuscitaria. Eles não entendiam isso. Jesus havia dito isso algumas vezes para os discípulos, nós até comentamos aqui, mas eles não estavam entendendo isso. Agora, se você for ver, bom, se Jesus, olha só, eu sempre aprendi que Jesus morreu na sexta-feira, como você também, e ressuscitou no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, porque domingo era o primeiro dia da semana. Se ele então, sexta, sábado, domingo, não são 3 dias. Ué, disse que foi 3 dias, ele ressuscitou no domingo. Então, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Mas diz que ele ressuscitou no dia seguinte, era o sábado. Aí que tá, eu nunca me conformei com isso. Eu passei muito tempo até conseguir entender e fui ler algumas coisas. Na verdade, aquela era uma festa, não era só, eram dias de festa. Dias de festa. Então, provavelmente, e quando Jesus, no dia seguinte, seria um dia, um sabá, não por ser o dia da semana, o 7º dia, o dia do descanso, mas por ser um feriado. Então, no dia seguinte, era um feriado. Passando isso, você vai ver nos evangelhos, as mulheres foram, compraram os aromas e foram para embalsamar Jesus. Entendeu? Quando encontraram o túmulo vazio. Então, na verdade, elas foram passar um dia lá para comprar e depois foram. Então, esse dia não fizeram nada, no dia seguinte não puderam fazer nada, depois foram comprar os bálsamos, as coisas para embalsamar o corpo de Jesus, e foram levados. E aí já tinha ressuscitado. Porque houve naquele lá 2 dias, 2 sabás. Um era um feriado, que era no dia seguinte, após a morte de Jesus. Aí teve um dia normal. E depois teve um outro sabá. Um outro sábado, que era o dia da semana mesmo. Porque depois desse outro dia, que era o dia da semana, veio o primeiro dia, que era o primeiro dia onde Jesus, que era o domingo, né? O primeiro dia da semana, que está lá em Mateus 24, versículo 1, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que foi quando Jesus efetivamente ressuscitou. Então, eu não vou aqui entrar em detalhes, mas quem quiser depois pode me perguntar. Jesus, fazendo as contas de trás para frente, ele morreu mesmo, foi na quarta-feira, às 3 da tarde, às 15 horas da quarta-feira.
Então, ele foi sepultado lá ao anoitecer, né, na tardezinha, né, antes das 18 horas da quarta-feira. Houve um descanso, o sabá da Páscoa, ou seja, o feriado da Páscoa. Então foi o primeiro dia e a segunda noite, essa quinta-feira. As mulheres saem para comprar e preparar os aromas, é o segundo dia e a terceira noite, isso já é na sexta-feira. Houve descanso semanal no terceiro dia, que foi o descanso do sábado, né? E depois quando Jesus ressuscita, quando as mulheres vão ao sepulcro. Foi o primeiro dia, foi já no domingo. Então Jesus morreu na quarta-feira, às 15 da tarde. Isso, ok, não muda nada, ok? Isso é só informação. Isso não é salvação, é só informação. Tá? Isso é... Isso mostra como não há incoerência. Se ele morrer na sexta-feira e ressuscitar no domingo, não são 3 dias. Aí invalidaria as palavras de Jesus. Mas não invalida. Por esse motivo. Tá? Porque naquela semana, naquela sequência, houveram 2 feriados, dois sabás, 2 dias de descanso. Um do feriado, da Páscoa, e o outro, propriamente dito, que era do sábado do descanso, antes do domingo. Tá bom? Amém?